Agora vamos falar realmente do grande homem. Exatamente, sentido do nome da cidade de São Paulo, que hoje a gente comemora a festa, então, da conversão de São Paulo, né? Padre, Fazemos memória. olha só, vamos lá. Vamos lá no aparador, que tem uns símbolos bem legais aí que representa também este dia pelo qual nós fazemos memória da conversão de São Paulo. Gente, olha, então muita atenção agora para a gente poder aprender sobre esse grande homem e poder viver bem a nossa vida, né? O que de experiência dele a gente pode trazer para a nossa realidade. Padre, quem foi São Paulo? Quem foi esse homem? Olha, São Paulo, anteriormente chamado Saulo, né? Saulo de Tarso. Tarso é o quê? Tarso é a região onde Saulo nasceu, né, que é o nome judaico que São Paulo recebeu primeiramente, que hoje fica um pouco próximo à região da Turquia, né? Saulo foi um grande perseguidor do cristianismo. Ele era muito erudito também, conhecedor das leis do judaísmo. Ele estudou na escola de Gamaliel, que foi um grande professor da época, muito renomado. Então ele seguia muito as tradições judaicas. Ele era rico? Prescrevia a lei e assim, era ferrenha a tradição judaica. Então, nesse sentido, Dani, todos aqueles cristãos, ou seja, aqueles seguidores do Nazareno pelo qual eles ficavam preocupados, eles perseguiam, eles maltratavam, eles violentavam, eles prendiam. Então, Saulo, anteriormente chamado, né, ele perseguia os cristãos e maltratava os cristãos também. Olha isso. Ele era um homem rico, muito erudito. Estilo erudito, sim, sim, entendia de tudo. Sim, com certeza. Evidencia-se também que tinha, como ele estudava numa escola renomada de Gamaliel, pode ser que ele tenha sido, sim, uma pessoa com riquezas, digamos assim, condições para poder estudar, para poder crescer na educação da época, que era difícil também, né? Somente aqueles detentores, às vezes, de condições maiores que podiam estudar, e ele conhecia muito essa lei, as leis judaicas. E então, nesse sentido, Saulo, ele era um fariseu também, ele estudava na escola farisaica, então por isso que ele conhecia muito. O que é um fariseu, padre? O fariseu era um grupo de religiosos da época que conheciam muito a lei e a tradição do judaísmo. O judaísmo era muito prescrito por leis, né? Então tinha que entender todas as leis nesse sentido para poder viver a sua religião. Então tinha uma concepção de que se você entende a lei e você a vive, você está vivendo bem a religião e está vivendo bem os mandamentos da lei de Deus. Que legal, bacana. Padre, na palavra de Deus, quais são as narrativas, onde a gente encontra a história de Paulo? E quem escreve a história de Paulo? Então, no livro dos Atos dos Apóstolos, a comunidade lucana, que a gente pode encontrar a história de Saulo e de Paulo, né? A gente está falando um pouquinho de Saulo. Paulo, ele muda-se de nome quando ele se converte, faz o encontro com Jesus, nesse sentido, por isso que nós chamamos São Paulo. Então, São Paulo é a pessoa de Saulo convertida ao cristianismo, ao encontro com Jesus. Então, em Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 8º, a gente vê a narração do apedrejamento de Santo Estevão, que Saulo estava presente, né, testemunhou, e depois, a partir do capítulo 9, né, do 9º capítulo, a gente vai vendo as narrativas da conversão de São Paulo. E aí todas as narrativas também dessa conversão e também das suas viagens missionárias apostólicas que Paulo exercia e cultivou e viveu. Muito bom. Padre, e os seus ensinamentos? Olha, os ensinamentos de São Paulo são muito importantes para nós porque ele escreveu diversas cartas, aproximadamente 13 cartas, divididas em cartas apostólicas, catequéticas, eclesiais, e que no centro está muito uma cristologia. A nossa fé, nós divulgamos, nós vivemos uma fé do Cristo crucificado. Então o Cristo é o Deus encarnado crucificado. O que significa? É um Deus das marcas. Então não é um Deus que é perfeito, um Deus distante. Não, meus queridos irmãos, São Paulo vem mostrar para nós um Deus próximo, encarnado. E este Deus que está com marcas de prego mesmo, por amor. Então, nesse sentido, é um Deus que se deixa marcar por amor à humanidade.
Padre, ser católico e falar para quem é católico é fácil. Sim. Difícil até mesmo ser cristão e falar para quem não é cristão Isso. sobre Cristo. E era o que Paulo fazia? Exatamente, com essas suas viagens apostólicas, ele queria difundir muito a fé cristã, a fé no Cristo ressuscitado, pelo qual ele fez a experiência. Então é muito interessante porque Deus fez uso, né? Deus usou de Paulo, um perseguidor, para tornar um convertido e um grande missionário apostólico. Então isso é importante a gente entender, que é a graça de Deus que vai muito além de nós mesmos, da nossa história, e essa graça nos converte. E à medida que nós fazemos um processo de conversão constante, como São Paulo fez, a gente quer difundir, a gente quer expandir, a gente quer falar ainda mais desse amor que nos transforma para ser homens e mulheres novos, pessoas melhores no mundo. Vamos fazer mais ou menos como São Paulo, né? Para você que está nos acompanhando e ainda não sabe a história de São Paulo, por exemplo, as pessoas falam, a conversão de São Paulo, a conversão de São Paulo. Mas o que foi essa conversão, né? Qual foi esse momento, Padre? O que a gente pode considerar a conversão de São Paulo? Então, a conversão de São Paulo aconteceu quando Saulo foi para Damasco para buscar e perseguir os cristãos, que ele queriam trazer esses cristãos que fugiram de Jerusalém de medo da perseguição que havia. Então, Saulo fala assim, eu vou lá buscar esses cristãos com toda a autorização do governo da época, e nesse percurso que ele estava fazendo para Damasco, ele, segundo a narrativa bíblica que a gente encontra em Atos dos Apóstolos, uma grande luz veio sobre ele e ele ficou cego, e uma grande voz apareceu, que era Jesus Cristo, né? Que ele ouvia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí Saulo fica espantado, meu Deus, quem é que está falando comigo? Aí Jesus fala, sou eu, aquele que você persegue. E diante disso, né? Saulo continua a sua caminhada para Damasco e lá encontra-se com Natanael, né? E Natanael é um servidor, um discípulo de Deus, e fala para Natanael, vai lá encontrar com Saulo para a conversão dele acontecer, reza para ele, porque a nova visão irá aparecer para ele. E aí Natanael fica um pouco apreensivo, né? Porque ele conhecia um pouco da história de Saulo e de tantos outros que perseguiam os cristãos. Mas daí Natanael foi obediente a Deus e foi lá e rezou, encontrou com Saulo, e aí nesse momento acontece a oração e Saulo abre os olhos da sua cegueira e consegue enxergar com olhos novos, e aí enxergar a graça de Deus que habita na sua vida. Então nesse momento nós aprendemos então que na conversão de São Paulo, além da gente entrar no processo constante de conversão, a obediência sempre alcança quem é obediente aos mandamentos e à vontade de Deus, assim como São Paulo fez, assim como tantos outros seguidores do Nazareno, pelo qual hoje nós somos. Olha, Padre, que o mundo passe por isso, né? Sim. Não é mesmo? Para essa obediência, a gente aceite a ser obedientes, para a gente sempre andar no caminho de Cristo, para sermos sempre convertidos, né? Possamos abrir os olhos, né? Às vezes a gente não percebe que a gente está vivendo, né, um processo de conversão. Sim. É importante que a gente abra os olhos da alma para enxergar.